a ministrar uma palestra Cálculos e Redução de Custos. Ele tem um executivo internacional pela Universidade da Califórnia, atuou na área de controladoria de empresas nacionais e multinacionais por mais de 16 anos. Queria também agradecer à Fiesp, através do Departamento da Micro e Pequena Indústria, que nos proporciona todos os meses uma palestra com temas diferentes. Professor. Muito boa noite. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Falar de custos em 50 minutos vai ser um desafio, mas vamos lá. Bom, o nosso tema é, então, como trabalhar com custos e a redução de custos, que eu acho que é o grande diferencial aí, a grande novidade que todos esperam, o que todos querem. Por favor, você pode passar. Bom, eu iniciei a minha carreira no curso técnico de contabilidade, depois eu me formei pela Universidade Metodista, curso de Ciências Contábeis, fiz uma MBA pela FGV em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, fiz uma MBA internacional na Universidade da Califórnia, Estados Unidos, Irvine, também em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Além de ter uma consultoria, conceitual consultoria, eu também atuo como professor. As pessoas acham que professor não é trabalho, né? Então, além de dar aula, eu também trabalho, eu tenho consultoria. Antes de falarmos aí um pouquinho sobre a redução de custos, é muito importante que nós entendamos aí alguns conceitos iniciais de custos. Bom, então a contabilidade gerencial, ela vai estar focando sempre na tomada de decisão. O principal fundamento do administrador, do gestor, é tomar a decisão. Para tomar a decisão, eu preciso trabalhar nessa decisão com um fluxo de informações. Essas informações são os fatos que vão estar acontecendo dentro da empresa, em toda a movimentação dela. Então, para que você tome uma decisão correta dentro da sua organização, você precisa que essa informação seja trabalhada da forma correta. Se você trabalhar com essa informação da forma errada, muito vai ser decidido errado. Então, a contabilidade gerencial, ela tem aí esse grande desafio. E a contabilidade de custos, ela entra exatamente nesse aspecto. Os custos são uma da área mais importante aí da parte gerencial de uma empresa, porque é através dele, você controlando ele, você administrando ele, você vai conseguir gerenciar o seu resultado, que é o grande objetivo. Pode passar, por favor. Então, os registros utilizados na contabilidade de custos visam aí a análise dos gastos destinados às operações. Pode passar. Então, num cenário competitivo, onde a eficiência e a eficácia, quem vence? Vence quem tem o menor custo. Quem tem o menor custo, com certeza, vai ter uma melhor margem e vai sair na frente perante os competidores, a concorrência. Essa contabilidade de custos, ela precisa aí ter os registros, ter as suas funções bem registradas, bem acompanhadas, e isso não é muito fácil. Dentro de uma organização, nós precisamos, como o próprio nome diz, organização, e esse é o grande desafio do empresário. Às vezes o empresário não tem a noção de que existe um princípio contábil que é o que menos é respeitado, que é o princípio da entidade. Eu costumo dizer para os meus alunos, o princípio da entidade, e entidade não é taxa santo. Entidade diz, pessoa física não se mistura com pessoa jurídica. Então sobra um dinheirinho no caixa, às vezes o administrador ele não tem noção, ele já acha que aquele dinheiro é dele, e não é. Aquele dinheiro é para o capital de giro da própria empresa. Então, se ele quer ter
uma retirada, então ele tire uma retirada a título de prolabore, ele faça a sua remuneração. O dono da empresa precisa ter o seu salário. Isso é muito difícil algumas pessoas entenderem. Aí vira o samba do crioulo doido. O que é o samba do crioulo doido? A pessoa chega numa fase que ela não consegue mais saber se aquele desperdício, se aquele problema que ele está tendo é pessoal ou se é da empresa, porque ele não respeitou esse princípio da entidade. Por favor. Então, os custos, eles representam aí os gastos necessários dentro de uma organização. Pode passar, por favor. A terminologia de custos, então, está totalmente atrelada à contabilidade gerencial. Pode passar. E aí, surge um novo conceito, o conceito de gastos. Gasto é todo dispêndio, é todo valor que você vai desembolsar. E aí o gasto, ele pode ser de 3 formas. O gasto, ele pode ser um custo, o gasto pode ser uma despesa, ou o gasto pode ser um investimento. Quando que o gasto é um custo? O gasto é um custo quando ele está ligado à área produtiva, à área de produção. Quando eu tiver um gasto relacionado à área produtiva, isso é custo. Relacionado à área administrativa, é despesa. E quando eu vou querer fazer um investimento, ou seja, eu vou querer fazer uma melhoria, esse gasto ele passa a ser um investimento. Então vamos imaginar, você precisa comprar uma máquina nova. Esse gasto que você está tendo, esse gasto é um investimento. Então, precisa estar muito claro esses 3 conceitos. Às vezes as pessoas confundem, acham que despesa é a mesma coisa que custo. Não é. Custo está ligado à parte produtiva. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Pode passar, por favor. Mais um. E aí, nos conceitos de custos, nós temos aí uma classificação dos custos. Os custos diretos e os custos indiretos. O que vem a ser o custo direto? O custo direto é aquele que está ligado diretamente ao produto. É essencial, se eu não tiver aquele gasto, eu não vou conseguir produzir aquele produto X. Pode passar, por favor. Um exemplo que nós temos aí, a matéria-prima e a mão de obra direta. Ou seja, as pessoas que estão atreladas ao seu processo produtivo, a sua matéria-prima para produzir o pão, a farinha, tudo isso está ligado ao meu custo direto, é o meu gasto necessário para se produzir. Por favor. No caso aí, a matéria-prima, né, como exemplo, nós estamos vendo aí da padaria, a farinha e a mão de obra direta lá, o seu pessoal que está produzindo o pão, os padeiros. Ok? Por favor. Os custos indiretos são todos os custos que também fazem parte do processo produtivo, mas que não estão ligados diretamente ao processo produtivo. Então, um exemplo, você tem lá na sua fábrica uma pessoa que vai estar supervisionando os padeiros. Ele não está ligado diretamente ao pão lá, à produção do pão, mas ele é uma pessoa extremamente essencial para a sua parte produtiva, por isso que ele é custo. Nesse caso, o salário dessa pessoa vai ser custo indireto. Por quê? Ele não é essencial para produzir o pão diretamente, não é ele que está fazendo o pão, mas ele é um custo que está ligado indiretamente, está ligado à sua parte produtiva. Por favor. No caso aí, o supervisor de qualidade, como exemplo que eu acabei de citar, da fábrica de pães.
Pode passar. Dentro de custos, nós temos aí mais dois conceitos, de custos fixos e custos variáveis. Aí que está o grande trabalho do gestor, é administrar esses custos fixos e esses variáveis. O que são custos fixos? São todos os gastos que você tem no processo produtivo, que independente de você produzir 100 pães no dia ou 200 mil, você vai ter aquele custo. Um exemplo que nós temos de custo fixo, o aluguel, o salário do padeiro. Isso tudo é custo fixo. O padeiro vai querer saber se você vendeu 1000 pães ou 100 pães? Não. Você contratou ele, você assumiu o risco a partir desse momento e você vai ter que arcar como empresário esse custo. Então é um custo fixo. O aluguel também do prédio. O que acontece lá? O locador vai querer saber se você vendeu naquele mês ou não? Não. Então você vai ter que arcar com isso. Isso é custo fixo. Então, o que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar como os gestores para fazer com que esse custo fixo seja o menor possível. Esse é o grande desafio do gestor. E os variáveis? Os variáveis são todos aqueles que quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar. Então, no caso, a matéria-prima. Quanto mais eu produzir pão, mais eu vou precisar da farinha. Então, a farinha, nesse caso, seria o custo variável. Vamos imaginar que você teve uma demanda astronômica nesse mês. Você vendeu e, de repente, sei lá, você não estava contando com aquela demanda. E aí, o que aconteceu? Você teve que fazer com que os seus funcionários da área produtiva ficassem trabalhando até mais tarde, ou seja, hora extra. Esse custo também é considerado um custo variável. Por quê? Porque aumentou de acordo com a sua produção. Ok? Por favor. Nesse caso aí entra um outro conceito de mão de obra direta, que é o exemplo que eu dei das pessoas que estão ligadas diretamente ao seu produto, nesse caso, o serviço do padeiro, do confeiteiro. Pode passar. A mão de obra indireta dos supervisores, pessoal do controle de qualidade da padaria. Material direto, todos os materiais que estão ligados diretamente a esse processo produtivo, a essa parte de produção. Então é essencial eu ter esse gasto. Então eu considero isso como material direto. Depois vocês podem ficar tranquilos que esse material que eu estou passando aqui, eu posso deixar disponível para vocês. Aí a gente combina do pessoal estar passando para todos vocês receberem, tá? Material indireto, no caso aí, a manutenção das máquinas, então a graxa, o lubrificante, tudo isso é necessário para a máquina, é um gasto necessário, mas é indireto, não é essencial para produzir o pão. Está ligado indiretamente ao processo produtivo. O custo da produção acabada, o que seria o custo da produção acabada? Seria a soma de tudo isso. Então, o que é essencial você, como gestor, saber? Primeira coisa que você tem que fazer, entender dentro dos seus gastos o que são custos, o que são despesas e o que é investimento, para poder analisar. Esse custo da produção acabada é todo o gasto que você vai ter para produzir aquele produto. Então, entra nesse caso a matéria-prima, entra a mão de obra, entra tudo que é essencial para produzir entra no custo. E depois que você vender,
esse produto, nós vamos chamar isso de custo dos produtos vendidos. Para eu fazer isso, é essencial que eu faça aí um controle dos meus estoques. E aí vem o grande desperdício das empresas, o grande descontrole, porque muitas empresas não têm controle do seu estoque. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a partir do próximo ano vai entrar o bloco K do SPED fiscal, SPED contábil. O SPED é uma sigla onde o governo federal ele vai estar unificando todas as informações. Então, a intenção com esse SPED, o que é? É eliminar as obrigações acessórias que o contador tem. Só que a gente sabe que isso vai demorar muito, porque o SPED já acontece há algum tempo, só que as obrigações continuam. Então, o contador, cada vez mais, ele tem mais serviço. Às vezes a gente não entende o honorário do contador. A gente fala assim, poxa vida, eu estou pagando caro para esse contador. Se você se reunir com o contador meia hora apenas, e ele te falar sopinha de letras de todas as entregas que ele faz mensalmente, de toda a responsabilidade que ele tem, você vai perceber que você está pagando um honorário, muitas vezes até barato, pela responsabilidade que ele tem. E aí, o que acontece? Esse SPED, bloco K, o que o governo vai querer controlar a partir de agora? Nós temos um computador na Receita Federal, que é o T-Rex. O T-Rex, ele é um computador que foi desenvolvido pela IBM. Esse computador, ele é capaz de detectar as informações do Brasil, Estados Unidos e Alemanha juntos. Só para vocês terem uma ideia, esse computador, o Brasil é invejado no mundo em termos de tecnologia, em termos de fiscalização. Nós estamos atrás em várias coisas, mas nessa questão de fiscalização, nós estamos na frente. É uma vergonha, mas é isso mesmo. E aí, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, eu tive um cliente que veio de um outro escritório e ele caiu na malha fina. Agora nós estamos no período do imposto de renda, até dia 30, daqui 2 dias encerra o período. Esse cliente caiu na malha fina por conta de 2 centavos. 2 centavos na malha fina. Dia 28 de fevereiro, as empresas precisam informar para a Receita Federal uma declaração que chama DIRF. Essa DIRF é como se já estivesse entregando o ouro. E aí, no primeiro dia de março até o dia 30 de abril, começa o período do imposto de renda, e aí os contribuintes também entregam. E aí o que acontece? É feito o cruzamento das informações. As empresas já entregaram a DIRF, as pessoas físicas vão entregar o imposto de renda, e aí faz o cruzamento. E aí foi o que aconteceu com esse cliente. A empresa entregou a DIRF com uma informação, com 2 centavos a mais, quando esse cliente entregou com 2 centavos a menos, caiu na malha fina. Por quê? A Receita não tem fiscal suficiente para fiscalizar tudo. Então eles investiram em tecnologia, investiram em informática. Então esse computador, o computador é óbvio, 1 mais 1 tem que ser 2, não dá para ser 1,99, 1,98. E foi o que aconteceu. E caiu na malha fina. Aí nós resolvemos, tivemos que retificar. Então, esse SPED que está entrando no bloco K, só para vocês entenderem, passa a valer a partir do próximo ano. Vai começar com as empresas lucro real e é óbvio que vai baixar aí de acordo com a opção tributária. Você vai precisar informar para a Receita Federal todo o processo produtivo, porque a gente sabe hoje que em algumas empresas, principalmente as que são lucro real, que por falta de controle dos seus estoques, quando querem ajustar algum resultado para pagar menos imposto, o que as empresas normalmente fazem? Joga lá em custo. Custo menor vai trazer um lucro menor, custo maior vai trazer um lucro menor,
e, consequentemente, eu vou pagar menos imposto, se eu for lucro real. Então, a Receita, pensando nisso, ela vai querer enxergar o processo produtivo. Então, assim, você compra lá a matéria-prima. A matéria-prima vai para estoque de produto em elaboração depois vira produto acabado. Toda essa etapa, passo a passo, a Receita vai querer enxergar. Como que ela vai enxergar isso? O sistema que você tem dentro da sua organização vai ter que trabalhar com essa informação. Então, é um layout maluco que dá muitos erros se você não estiver preparado. E aí o computador vai ficar maluco, não vai conseguir entregar. Só para vocês terem uma ideia, a multa inicial dessa não entrega é R$5.000. R$5.000 de multa inicial. Pode ser muito maior que isso, vai depender. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, ok? Dentro lá dos gastos, nós temos também o conceito de despesas. Então, como eu disse, despesa é tudo que está ligado à área administrativa. Essas despesas, por sua vez, elas podem ser operacionais e não operacionais. O que são despesas operacionais? Despesas operacionais são aqueles gastos que você tem na área administrativa que fazem parte da operação da empresa. Então, é necessário para a empresa ter aquele gasto, então isso é operacional. Exemplo, de uma despesa não operacional, ou seja, que não faz parte da operação da empresa. Você saiu nesse trânsito maluco de São Paulo e tomou uma multa de trânsito. Essa multa faz parte da operação da sua empresa? É essencial para a sua empresa? Não. Então, nesse caso, esse gasto é uma despesa não operacional. Ok? Então, a diferença entre operacional e não operacional é exatamente essa. Se faz parte da operação da empresa, é operacional. Se não faz parte, é não operacional. É bem simples. E aí, quais as ferramentas que o gestor deve trabalhar para que uma empresa se organize? Antes disso, eu quero 3 voluntários. 3 voluntários para vir aqui na frente. Vamos lá, rapidinho, gente. 50 minutos é um desafio para o gordinho. Eu vou lá. Vamos mais 2 gordos aí. Vamos lá. Não abre a caixa, não abre a caixa. Peraí, gordo ainda aí. Mais um. Não, tem que ser gordo. Põe o magrão comigo. O que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Sabonete. Sabonete, mas não pode abrir ainda. Não. Sabonete, o que mais poderia ser essa caixa? Cartões. Que mais? Clips. Porta-clips. Porta-treco. Porta qualquer coisa. Chapé. Rapé. O pessoal tem uma. Como é seu nome? Carlos. Túlio. Luiz Carlos. Maravilha. 2 caras. 3. Ó, tudo Carlos. É o encontro dos Carlos aqui na frente. Vamos lá. Vamos abrir a caixa agora com muito cuidado. Muito cuidado. Olha, tem coisinha de menina. Tererê da minha vovó. Para pintar, para prender o cabelo. Vocês imaginavam que era isso? Como que vocês... Mas o que isso tem a ver com o nosso treinamento, com nossa palestra? O que o professor Vladimir vai fazer com o tererê? Eu nem tenho cabelo para isso. Então vamos lá. O que esse tererê tem a ver com o nosso curso? O que tem a ver com a nossa palestra? Vocês, gestores, para a empresa de vocês ir para frente, para que vocês consigam um resultado interessante para a empresa, para que vocês consigam reduzir os custos, que é o objetivo de todos, para ter um lucro melhor, o que vocês precisam fazer? Abrir a caixinha. O que é a caixinha? É a empresa de vocês. Se vocês não conhecerem a empresa de vocês, não tem como vocês melhorarem essa empresa. Então, o essencial é abrir a caixinha. Obrigado. Fecha a caixinha. Pode fechar. E
Tio, posso pegar um telefone? Pode. O ideal é que vocês, então, abram a caixinha. O que é abrir a caixinha? Sair lá. O gestor de hoje não é aquele cara que fica só atrás do balcão esperando o relatório chegar, não. O gestor de hoje, ele tem que conhecer de tudo sobre a empresa dele. Ele tem que conhecer de finanças, ele tem que conhecer de marketing, ele tem que conhecer do processo produtivo. Só assim, só conhecendo, ele vai conseguir ter conhecimento necessário para reduzir os seus custos, para melhorar o seu resultado. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não consegue. Ficou claro, pessoal? Então, se você é aquele gestor que deixa a sua empresa na mão de uma pessoa e não fica de olho, cuidado. Eu não estou querendo induzir você a ficar o tempo todo na empresa. Eu acho que o gestor tem que ser estratégia mesmo. Tem que buscar fazer reuniões com o fornecedor para trazer um preço mais atrativo. Tem que fazer N coisas. Mas ele precisa conhecer a empresa. Ele só vai conseguir fazer uma reunião bacana com um fornecedor negociando um preço melhor se ele conhecesse a empresa dele, se ele abrir a caixinha. Então, a primeira lição de casa que vocês precisam fazer: chegar na sua empresa ou perguntar para o seu contador qual que é o total dos meus custos. Quais são os totais das minhas despesas. Desse total aqui, o que é custo fixo? O que é custo variável? O que eu posso reduzir? O que eu não posso? Para ser gestor, a gente precisa trabalhar com essas ferramentas aqui. A primeira ferramenta, planejamento. Se você não se planejar, não vai adiantar. A sua empresa não vai sair do lugar. Planejamento é a base. Como que eu vou crescer no próximo ano 5, 10% se eu não sei o meu resultado desse ano? Planejamento é sempre feito baseado no custo histórico. Então eu preciso conhecer a história para eu poder saber se eu tenho condições de crescer. Já atuei como controller em algumas empresas e às vezes o presidente chegava para mim e falava assim: Vladimir, eu preciso no próximo ano crescer 30%. Eu falava: parabéns. Eu também gostaria que você crescesse a 30%. Só que pelo histórico da empresa, eu avalio que você consegue crescer, pelos últimos anos, você está crescendo de 7 a 10%. Então, para crescermos 30%, ou seja, melhorar drasticamente isso 3 vezes do que você já está acostumado, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é planejamento. Porque não existe mágica, não existe mágica. Outra coisa, fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa tem que estar bem administrado. Como que você tem capital de giro na sua empresa? Administrando o fluxo de caixa, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Isso tem que estar em ordem, senão não tem como a empresa crescer. Se você paga a maioria dos seus fornecedores em 30 dias e você recebe em 60, que empresa que vai aguentar? O seu fluxo de caixa, o ciclo de caixa tem que ser negativo. Ou seja, o ideal é que você receba antes de pagar. Para você ter um capital de giro, você tem que ter um valor lá disponível para poder investir, para poder negociar com o fornecedor um preço melhor. Orçamento. O orçamento é base essencial para o planejamento. Eu preciso fazer um orçamento. Algumas empresas conhecem o orçamento como budget, é a mesma coisa. Orçamento e budget é a mesma coisa. Então você está se planejando com base no seu histórico. Para o próximo ano, qual que vai ser o nosso orçamento? Então um gestor precisa ter isso em mente. Precisa trabalhar com isso. Eu vou ter um orçamento, eu posso gastar X. A minha capacidade de produção é Y, eu tenho que conhecer todos esses números.
E como que você vai conhecer esses números? Através da contabilidade. Muitas empresas não levam a contabilidade a sério. E aí as empresas quebram. Como que o contador vai conseguir administrar isso tudo? Difícil. Então, eu preciso ter um orçamento, eu preciso saber qual que é o meu resultado. Outra coisa, adianta eu ter orçamento e não fazer um controle cruzado das informações? O que é o controle cruzado? A cada mês eu tenho que gerenciar esse resultado, se ele está acontecendo de fato. Porque vai chegar em novembro, aí eu lembrei que eu tenho 13º para pagar. Burrice! Não vai conseguir o resultado no final do ano. O contador já tem que provisionar 1/12 mensal do seu 13º. Você vai pagar a primeira parcela em novembro. Isso é fluxo de caixa, não é resultado. Lembra que no início eu disse que nós devemos, como gestor, trabalhar a informação de forma correta, porque somente vamos tomar uma decisão correta se trabalharmos a informação de forma correta. Como que eu trabalho a informação de forma correta? Gerenciando os números. Então, para isso eu preciso gerenciar o meu resultado. Eu contratei aquele funcionário, eu já tenho a obrigação, 1/12, tanto de 13º, como de provisão de férias, e todos os encargos. Então, eu preciso ter isso na minha contabilidade. De forma que, quando eu for enxergar o meu resultado daquele mês, eu não me iluda. Porque algumas empresas lançam o 13º pelo regime de caixa só em novembro. E aí até outubro eu fico achando que eu estou com um lucro astronômico. Quando na verdade em novembro eu tenho que pagar o 13º e aí vem a bomba. E aí eu me assusto e aí eu culpo a Dilma. Que é mais fácil culpar o governo. Ou culpar o contador que me deu a informação. Então, nós como gestores precisamos já ter essa consciência. E não adianta ter esse controle cruzado e não ter nenhuma ferramenta corretiva. O que seria essa ferramenta corretiva? A cada mês eu estou acompanhando o resultado dessa empresa. Eu percebo a anomalia que eu tenho dentro da minha empresa e eu corrijo a anomalia. Eu não espero para o próximo mês. E para isso existe uma ferramenta super eficaz, que é o gerenciamento matricial de despesas e custos, que é uma ferramenta desenvolvida pelo INDG. E essa ferramenta, nós até trabalhamos lá na nossa consultoria, implantando em algumas empresas essa ferramenta, que nada mais é do que entender, fazer um diagnóstico da empresa, entender o que são os custos, o que são as despesas, o que é variável, o que é fixo, qual que é o ponto de equilíbrio dessa empresa, qual que é a margem de contribuição que eu tenho que ter. Eu tenho que ter isso tudo mapeado, senão eu não consigo acompanhar esse resultado. Então, o primeiro passo, por favor, muda. Primeiro passo, qual que é a sua meta? Você como gestor, qual que é a sua meta? Todo profissional que queira destaque deve pensar o seguinte: sua meta é ser melhor naquilo que você faz. Não existem alternativas. Você quer o melhor resultado para a sua companhia? Então a sua meta é fazer o melhor. Fazer o melhor o que é? Ficar atrás do balcão esperando o contador te trazer um número e você não questionar? Não. É arregaçar as mangas, entender a sua empresa. A empresa é sua, é o seu nome, está aqui em jogo. Então você precisa entender disso. Próximo, por favor. Qual o papel do gestor, então, dentro da organização? Entender os números. A primeira fase, então, entenda o seu trabalho. Essa ferramenta já é a ferramenta de redução que eu quero propor. Então, entenda o seu trabalho consiste em saber o que é uma empresa, o que a sua empresa faz. Às vezes, é uma padaria, mas às vezes essa padaria também vende roupa. Parece absurdo o que eu estou falando? O que você quer? Você quer ser forte como padaria? Ou você quer fazer alguma coisa agregada para melhorar o seu resultado? Então, o que a sua empresa faz? O que é a sua empresa, de fato? Como é conduzido
o trabalho dentro de uma empresa? Qual o tipo de trabalho em cada função? Cada funcionário vai fazer o que? É necessário saber o que cada funcionário está fazendo. Às vezes você contrata uma pessoa, você não sabe nem para que você está contratando. Já aconteceu isso comigo também. Eu entrei numa empresa para fazer uma consultoria, o gestor olhou para minha cara e falou assim: nossa, eu te contratei, né? O que você vai fazer mesmo? Eu não acredito. Ele acabou de... Ele assinou o contrato faz uma semana. Se ele faz isso comigo, que sou um consultor, que dirá com o funcionário o que ele não pode fazer. Então, às vezes, a pessoa contrata sem necessidade. Precisa contratar funcionário mais? Então, para que você saiba disso, você precisa entender o que os seus funcionários fazem. Qual o tempo que eles levam para fazer tal demanda. Isso tudo é essencial. Próxima, por favor. Qual o tipo de trabalho, então? Então é necessário, muitas vezes, padronizar. Padronizar. Padronizar é organizar a sua empresa. Modificar padrões existentes é necessário. Às vezes, eu trabalho assim porque já está funcionando, eu tenho um lucro lá de 100 mil no ano, eu estou feliz com esse lucro de 100 mil no ano, eu sempre consegui esses 100 mil no ano, então para que eu vou melhorar? Tá bom assim. Tem gente que pensa assim. Então, o que você está fazendo? Você quer manter a mesma faixa sempre ou você quer crescer? Abrir novas padarias, abrir novas lojas? Você como empresário quer o quê? As anomalias, você precisa entender as anomalias. O que são as anomalias? É tudo aquilo que sai do normal. É tudo aquilo que quebra o habitual. Então, entender uma anomalia que aconteceu dentro da sua empresa. Então, assim, teve um desperdício de material, de matéria-prima, para produzir tais pães. Por que eu tive esse desperdício? Entender essa anomalia. Foi por conta da máquina, sei lá, que estava lá misturando o pão, que não tem manutenção, e aí, sei lá, a farinha entrou no meio do processo, e aí o pão não deu para se aproveitar e teve que jogar tudo fora. Desperdício. Não sei, pode ser N coisas. Para que isso seja tratado, você precisa entender qual é essa anomalia. A segunda fase, depois que você entendeu a anomalia, você arruma a casa. O que é arrumar a casa? Arrumar a casa não é pegar o tapete, levantar e pôr a sujeira embaixo para ninguém ver. Arrumar a casa é realmente arregaçar as mangas. É fazer isso que eu estou falando, é entender qual que é o meu custo, qual que é a minha despesa, qual que é o meu custo fixo, qual que é o meu custo variável, qual que é o ponto de equilíbrio da minha empresa. Às vezes você chega numa empresa e você pergunta para o dono da empresa, para o gestor, e fala: qual que é esse ponto de equilíbrio? Ele olha para a sua cara e fala: o que é isso? Ele não sabe o que é isso. Então, fica a lição de casa, a gente precisa entender qual que é a sua margem. O que é margem? O que você vende mais? Você não consegue saber. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você não tem domínio dos números. Você só avalia o resultado final. Mas para chegar nesse resultado final tem uma série de etapas antes que precisam ser cumpridas. Se você não seguir a risca, vai dar bode aí. Então, esse gerenciamento matricial de despesas e custos foi desenvolvido pelo INDG e ele consiste aí em planejar, elaborar um orçamento através de métodos dos departamentos, setores e pessoas responsáveis por essas despesas e por esses custos. O que é a grande jogada desse processo aí? É promover rodadas. É promover rodadas mensais de discussão dos resultados. Então você vai escolher dentro da sua empresa aqueles funcionários mais críticos, aqueles que devem contar tudo, que nada tá bom. É esse que você vai escolher. Você vai dar uma chance para ele. Falar assim: olha, você, a partir desse mês, eu vou te dar uma incumbência. Você vai ficar responsável pelo pacote das contas X e Y da nossa empresa. O que é essa forma de gerenciar? É uma gestão à vista.
Você não vai conseguir o resultado sozinho. Você precisa da sua equipe, você precisa da sua empresa. A empresa só vai conseguir o resultado que você quer se todo mundo entender o que você quer. Para isso, você precisa ter uma gestão à vista com todos os seus funcionários. Ah, mas eu não quero mostrar para ele o meu lucro. E aí? Tudo bem, você não quer mostrar o lucro. Como você vai conseguir o resultado se ele não sabe qual que é a meta dele? Fica difícil, né? É óbvio que para algumas pessoas você não vai abrir certos números. Para isso você vai escolher as pessoas-chave. Então, normalmente, são escolhidas aí as pessoas mais críticas, aquelas que realmente são críticas. Ela é tão boa para criticar, então coloca ela para uma tarefa dessa, nova. Vamos ver. E fala assim, olha, você tem um perfil analítico, me ajuda agora a crescer. Vamos ver se ela não resolver, se ela não entender qual que é a função dela dentro da empresa, aí você tem todo o direito de mandar ela embora. Aí sim, não tem mais jeito. Ok? Mas antes disso, dá uma chance para ela. E aí, nessas reuniões mensais que você vai escolher essas pessoas, o que é legal? O legal é que essa ferramenta é uma ferramenta motivacional. Por que é uma ferramenta motivacional? Porque você vai dar metas para essas pessoas que vão ficar responsáveis por X contas. E se essa pessoa conseguir a meta, ela vai ter uma premiação. Então ela vai ficar, de uma certa forma, mais engajada com a sua empresa. Porque ela vai querer bater aquela meta. Percebe? Pode passar. Então, os princípios do GMD, do GMDC, é o controle cruzado de todos esses gastos, fazendo o acompanhamento mensal desses resultados. Para isso é essencial, óbvio, o controle orçamentário. Então, quanto eu quero gastar, quanto eu posso gastar, quanto eu gastei de fato. Existem algumas empresas que trabalham assim, eu tenho de budget para o departamento de marketing 50 mil. O que compõe 50 mil? A conta X, Y, Z. Mas não importa. Para essas empresas, o importante é eu chegar aos 50 mil. O gerente de marketing acha que está abafando quando ele chega nos 50 mil. Eu não analiso só o total do departamento. Eu analiso conta a conta. O gerente que você escolheu para trabalhar o marketing, para trabalhar as finanças, para trabalhar a produção, ele não te ajudou a preparar esse orçamento do próximo ano? Ele tem que te ajudar, porque ele está lá no processo. Então você tem que colocar ele para te ajudar a mapear esse resultado. Se ele não trabalhou essas contas de forma correta, mas espera aí, no mês de janeiro eu tinha previsto lá gastar de material de escritório R$1.000. Eu gastei 2.000. Mas em curso de treinamento eu coloquei 2.000 e não gastei nada. Então dentro do departamento está tudo beleza. Está errado. O gerenciamento, ele acontece conta a conta, ele não é por total de grupo. Você não está administrando o total de grupo. Você está administrando o controle da sua empresa. Então, se ele tinha previsto lá que ia gastar R$1.000 de material de escritório e gastou 2.000, é porque ele é descontrolado. E ele está fazendo um trabalho errado. Ou ele fez o orçamento errado, ou ele gastou além do que ele devia. Então, como que você vai saber disso? Acompanhando. Pode passar, por favor. E aí, esse modelo de relatório de acompanhamento, ele é bem fácil de entender, porque você não precisa ter um super sistema para trabalhar com isso. Você pode acompanhar isso pelo Excel, planilha de Excel. Então você tem lá o mapeamento de todas as suas contas. E olha que bacana, é uma gestão à vista. Eu tenho um farol indicativo ali, as cores das minhas contas. Então eu tinha previsto gastar X valor e ultrapassei a minha meta. Ultrapassei a minha meta e muito. Farol vermelho, está chamando a atenção. Pare, não dá mais para continuar. Amarelo, atenção. Se eu não controlar, eu vou ter problema. Está errado.
Ok, é só um exemplo, tá? A variação a gente vai calcular corretamente aí. Mas assim, só para que vocês entendam a ferramenta. Eu peguei esse material do próprio NDG, eu não avalio a planilha. Mas assim, só para que vocês entendam o controle, como é feito. Então assim, você tem a determinada conta, você tem um valor X, um valor Y, um valor orçado, um valor gasto, a variação disso, essa variação determinada pelo farol indicativo. Estou na meta, não estou. Preciso corrigir ou não preciso. Próximo, por favor. Aí, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar só o que é anomalia, só o que variou além. No farol amarelo e no farol vermelho. O que está verde, o que está dentro, eu não vou precisar mexer. Percebe? Próxima, por favor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas contas que eu tive variação lá no mês a mês e vou fazer um plano para isso, que é o controle cruzado. E vou colocar o funcionário X como responsável para mapear essa diferença. E vou dar um prazo para ele reduzir aquela despesa ou aquele custo. Pode passar, por favor. E aí, no final disso tudo, eu vou mapear isso, eu vou trabalhar de forma que, com o resultado sendo acompanhado mensalmente, eu vou conseguir o meu resultado. Então, atingir a meta, eu vou conseguir o meu resultado. Quando que eu vou conseguir esse resultado? Quando que eu vou conseguir essa meta? Eu vou conseguir essa meta somente se eu fizer um acompanhamento. Pessoal, a ferramenta é uma ferramenta muito rica, tá? Eu falar de custos 50 minutos é muito pouco tempo, mas assim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o raciocínio da ferramenta. E se alguém tem algum questionamento, se alguém quer entrar nisso de forma mais aprofundada, está aqui o meu e-mail, está ali o meu telefone, lá na frente tem o material do nosso escritório. Fiquem à vontade para me consultar, ok? Obrigado. Bom, é isso aí, gente. Eu sempre falo, vocês estão vindo ao nosso chamamento. Obrigado pela presença. Alguém tem pergunta para o professor Valdir? Professor, o que o senhor falou aí, eu não vi nada relacionado à depreciação. Quando nós estamos falando do processo de custos, a parte de controle dentro da empresa, é importante que você tenha lá, dentro de todo o seu ativo imobilizado, que você tenha as placas de quando você tenha todos os seus ativos, que você tenha a placa de quando foi adquirido, para que você consiga fazer o cálculo da depreciação corretamente. E aí, esse cálculo da depreciação, ele vai entrar aqui nesse cálculo dos custos também, para que você possa acompanhar. Ok? Então, para que isso seja feito de forma correta, o que é essencial? Para que a sua depreciação seja feita de forma correta, você precisa ter um controle de quando você comprou e acompanhar a desvalorização mês a mês, se ela está sendo feita de forma correta ou não. Ok? Ajudou? Mais alguém? Não? Ok, gente. Os nossos agradecimentos ao professor Vladimir, muito obrigado. Os agradecimentos também à Federação das Indústrias, ao seu departamento de micro e pequena empresa, que nos proporcionam gratuitamente todo final de mês uma excelente palestra. E como eu costumo dizer, é importante a gente vir a assistir, porque sempre aprende algo mais daquilo que a gente não sabia, tá bom?